Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde nós trazemos aqui pessoas do bem que vêm para contribuir com suas experiências, conhecimentos e fazer reflexões conosco sobre algum tema. E olha só que tema fantástico estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertaglia deste momento. Inteligência cultural. Já ouviu falar? Não deve ser surpresa que as ações humanas, gestos e padrões de fala encontradas em um ambiente de negócios ou mesmo fora dele estejam sujeitos a uma gama ainda maior de interpretações, incluindo as que podem trazer mal-entendidos prováveis e a impossibilidade de cooperação. Mas é interessante como um estrangeiro pode ter uma habilidade aparentemente natural de interpretar os gestos que para eles são desconhecidos e ambíguos, enquanto os compatriotas e colegas dessa pessoa veriam como normais, porque estão habituados. Chamamos a isso de inteligência cultural. Em um mundo onde a globalização e as mudanças sociais estão presentes, a inteligência cultural torna-se uma aptidão e habilidade vitalmente importantes. E interagir e trabalhar com pessoas de diferentes culturas não é assim tão trivial. É então uma habilidade a ser desenvolvida. Portanto, entender as diferenças é importante, seja no relacionamento entre pessoas de países diferentes ou mesmo entre gerações. Por isso, resolvi trazer este assunto para a Prosa com Bertaglia. E para falar desse tema, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo Arnaldo Aímola, que está lá em Campinas. Olha só que prosa fantástica, pessoal. Uma honra e um orgulho trazer aqui para a nossa prosa o Arnaldo. Arnaldo, meu amigo, antes de tudo, quem é o Arnaldo Aímola? Oi, Bertalha, tudo bem? Obrigado, prazer enorme aí receber seu convite para falar contigo, ter essa prosa aí tão bacana. O Arnaldo, quem é o Arnaldo? Pai de 3 meninos, uma menina chegando aí agora, então 4 filhos. Trabalho com tecnologia há muitos anos e a coisa de um ano e meio, comecei a me interessar por diversidade e inclusão. Nesse caminho da diversidade e inclusão, me deparei com a cultura, com a inteligência cultural. E como você explicou brilhantemente aí no começo da nossa prosa, comecei a perceber que muitas vezes a gente está exercitando a nossa inteligência cultural sem nem perceber, né? Muitos de nós, e a sua audiência aqui é muito grande, trabalhando em empresas multinacionais, interagindo com pessoas de outras culturas, de outros países, estamos exercitando a nossa inteligência cultural, né? Então, eu comecei a me interessar por isso, e hoje, na empresa que eu trabalho, hoje no Gartner, eu tive a oportunidade de concluir um curso em que me certificou em inteligência cultural e estou me apaixonando por esse tema, assim como na diversidade e inclusão, são 2 temas que caminham juntos. Então, o Arnaldo é um executivo de tecnologia, mas que anda de mãos dadas aí com diversidade, inclusão, multiculturalidade, temas internacionais e falando de pessoas. Acho que é um pouquinho de tudo isso. Olha só que fantástico, muito bacana realmente, eu, Arnaldo, muito feliz com a sua presença aqui, seja realmente muito bem-vindo para a gente, de alguma maneira, desbravar esse tema aqui. Meu amigo, já vamos conversar um pouco, né? Você fez cursos, você hoje é executivo de empresas, lidera pessoas, é transcultural, né? Ou seja, navega entre países. Que é essa história de inteligência cultural e por que ela é tão importante, Arnaldo? Legal, legal. Acho que é um tema que, como eu falei, me fascinou nos últimos tempos. Eu acho que isso veio, como eu comentei agora há pouco, do meu interesse por diversidade e inclusão, né? Nos últimos 18 meses, através do próprio Gartner, a gente tem um grupo de empregados, né, chamado Mosaic,
né, traduzindo livremente mosaico, para trabalhar grupos de minorias em geral, sem nenhum tipo de rótulo, e trabalhando com esse grupo aqui na América Latina, a gente começou a se aprofundar em alguns temas, aliado a esse grupo nos Estados Unidos, quaisquer que fossem esses grupos de minorias, e começamos a entender um pouco mais. E é interessante que nas reuniões nós tínhamos pessoas, sejam os representantes aqui da América Latina, da América do Norte, do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, e a gente começou a entender essa multiculturalidade que aparecia nesse grupo. E começamos a entender que, às vezes, até para discutir das minorias nesse grupo, às vezes não era tão simples, né? Mesmo falando de uma mesma minoria. E aí, uma das pessoas que trabalha conosco encontrou essa certificação, essa nova busca da inteligência cultural e trouxe para a gente, e resolvemos olhar um pouquinho melhor isso, resolvemos estudar. E quando a gente entende um pouco mais, Bertalha, como eu falei, você foi executivo muitos anos de empresa multinacional e você com certeza se deparou por situações corriqueiras, né, da multiculturalidade. E você nota que, na verdade, é o nosso dia a dia em empresa multinacional ou num país que recebe tantos estrangeiros como o nosso, ou muitas vezes quando a gente vai até fazer um passeio de férias com a família, por exemplo, na Disney, né? Como a gente encara as situações corriqueiras chegando lá, seja fazendo o processo de alfândega para entrar num país estrangeiro, seja mesmo pedindo um hot dog ou uma Coca-Cola num país estrangeiro. Então, como é que a gente encara esse tipo de situação, como a gente interage com as pessoas e, mais do que isso, como a gente se aprofunda nisso nos nossos negócios, né? No final do dia, a gente também tem que entender como isso gera negócios, como isso pode ou não atrapalhar os negócios. Então, a minha busca foi não só melhorar o lado humano disso tudo, porque eu acho que os negócios são feitos por humanos, mas como é que isso reflete também nos nossos negócios. E isso tem um viés, ao final do dia, de negócios muito forte, né? A gente pode aprofundar aqui, por favor, fique à vontade para me interromper na hora que você quiser aí para fazer alguma pergunta, mas quando a gente olha a inteligência cultural, ela tem 4 grandes pilares, tá? O primeiro pilar, ele é o direcionamento, né? Como cada um de nós se direciona para essa multiculturalidade. Então, é o nível de interesse, de persistência que cada um tem, a confiança durante uma interação. Então, muitas vezes, acho que vai muito também do quanto a gente está exposto e acostumado a essa situação. Como eu falei, pessoas que já estão acostumadas a trabalhar em multinacionais, pessoas que eventualmente já falam algum tipo de outra língua, têm essa facilidade. Então, esse direcionamento ele tende a ser um pouco maior. O segundo pilar é conhecimento. E aí é muito da curiosidade de cada um, né? Meu filho mais velho, eu noto que ele é muito curioso, seja pela herança do lado da minha esposa, que é uma herança oriental, e ele entender um pouco mais sobre os avós, bisavós que vieram do Japão, seja sobre entender quando ele olha um origami ou alguma coisa assim, seja muitas vezes entender o que ele está aprendendo de inglês na escola. Então, o conhecimento vai muito disso. E aqui, obviamente, entra a questão de línguas que a gente fala hoje, quanto cada um de nós consegue falar, seja de inglês, espanhol, francês, alemão, qualquer outra língua, né? E acho que isso, nós brasileiros, temos uma vantagem, lógico que não a grande maioria, mas quando trabalhamos em grandes empresas e temos uma exposição a outras línguas, também temos vantagem. Quando a gente se compara a outros países, até executivos de outros países, que muitas vezes falam só a sua língua materna e não têm a possibilidade de estar tendo contato com outras línguas. Que no momento que você aprende outra língua, você já está começando a ter o contato com outra cultura, a forma de se pronunciar, a forma de compor uma frase, muitas vezes a própria gramática da língua já diz um pouco sobre essa cultura. Então, a partir do conhecimento, é o segundo pilar. O terceiro pilar já é um pouco mais prático, que é o que a gente chama de estratégia da inteligência cultural. Bertalha, a estratégia é muito mais o quanto você se prepara para uma situação que você imagina que terá, né? Então, eu brinquei aqui, eu citei muitos de nós indo para a Disney ou se preparando para chegar na alfândega americana. Quantos não passaram aquele primeiro nervoso quando chegamos na alfândega americana? Se tem um bom inglês, se não tem, como vai ser para explicar que está indo de férias, etc. Claro que esse vamos dizer assim, o exemplo mais simples da coisa. Mas
quando começamos a trabalhar, por exemplo, numa empresa multinacional e vamos receber aquele nosso chefe que vem dos Estados Unidos. Como que nós vamos recebê-lo? Ou mesmo um cliente de uma grande multinacional, o Brasil, de uns tempos para cá, passou a receber muitos, por exemplo, executivos de empresas chinesas. Né? Então, como receber esse executivo? E isso tem uma série de exemplos que a gente pode dar mais aprofundadamente aí ao longo da nossa prosa. Mas a estratégia é essa habilidade, o quanto você se prepara, o quanto você vai pensar nessa sua interação. E, por fim, efetivamente, o último bloco é a ação. Como você reage no momento de multiculturalidade? Né? Eu costumo dizer aqui que os vendedores de qualquer área que seja são os grandes exemplos desse pilar de ação, né? O bom vendedor tem sempre aquele grande jogo de cintura. O vendedor é sempre aquele que pode criar o melhor exemplo de multiculturalidade, de inteligência cultural para o pilar de ação, né? De se ver numa situação diferente, às vezes um pouco complicada, mas de ter culturas diferentes ali, precisar criar um ambiente onde todos se sintam engajados, até mesmo confortáveis, não deixar ninguém desconfortável. Então, a ação, efetivamente, dentro de um contexto onde eu tenho muitas diferentes culturas, como é que eu encaixo todas essas culturas e respeito todas as culturas. Olha só que fantástico, muito bacana, o Arnaldo, que você trouxe. Você sabe que quando você começou a dar os exemplos aí, eu me recordei de um aqui muito interessante, até porque aconteceu na prosa com o Bertaglia. Logicamente, eu não vou citar nomes, não vou citar empresas, mas uma situação bastante interessante. Um dos proseadores, né, nós estamos chegando já a 400 prosas, estamos próximos, mas um dos proseadores, ele estava na praia, ou seja, nós estamos vivendo esse momento de trabalho remoto, tal. Ele estava trabalhando remotamente na praia, ele estava na casa dele lá, trabalhando, enquanto a família estava se divertindo lá no mar, na praia. E eu tenho o hábito, assim como no começo eu te apresentei dizendo que é o Arnaldo, que fica lá em Campinas, né? E ele estava em Ubatuba, e eu ia dizer o nome que está lá em Ubatuba. E eu falei isso na gravação, ele falou, Paulo, pode fazer uma correção? Eu falei, claro, qual é? Não, não fala que é Ubatuba, porque eu trabalho numa multinacional e a expectativa, eu acredito, das pessoas que me gerenciam, dos executivos, é que eu esteja em São Paulo e não em Ubatuba. Né? Então, é uma situação que tem um pouco desse lado da inteligência cultural, não é, Arnaldo? Perfeito. Esse exemplo é ótimo e traz exatamente a mistura da questão cultural para o ambiente de negócios, né? Antes da pandemia, Bertalha, como eu falei, né? Se a gente olhasse as empresas brasileiras, mesmo as corporações globalizadas, empresas totalmente internacionalizadas, não importa o exemplo que a gente pegasse o exemplo dessa mesma companhia lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde eventualmente fosse o headquarter da matriz, e aqui no Brasil, talvez lá fosse normal fazer o trabalho remoto e não haveria nenhum tipo de problema. E aqui no Brasil, essa mesma empresa não teria essa cultura, não teria esta possibilidade. E o exemplo que você dá é perfeito. Se a gente parar para analisar, a performance desta pessoa está sendo afetada, ou estaria sendo afetada por ela estar na casa dela, ou alugada, ou no Airbnb dela, em Ubatuba, ou no apartamento trancado em São Paulo. Talvez a performance até estivesse melhor em Ubatuba, porque essa pessoa está próxima dos filhos, está num ambiente melhor, está respirando. Hora que acaba o momento de trabalho, pode caminhar na praia. Então, é exatamente esse tipo de coisa que a cultura, e até a cultura latino-americana, às vezes, ela mudou um pouco a pandemia, mas ainda está muito arraigada. E ela está muito ligada a onde eu trabalho e não a produção que eu estou entregando. Né? E uma cultura mais anglo-saxônica, vamos colocar assim, está mais ligada à entrega de resultados do que simplesmente fisicamente onde eu estou. A coisa do antigo bater cartão, né? Que alguns de nós fez muito tempo. Né? Esse exemplo é perfeito. Maravilha, meu amigo. Arnaldo, nós estamos encerrando aqui. Olha como passou voando. Essa prosa está fantástica. Você está trazendo aí uma contribuição, Arnaldo, riquíssima para as pessoas que acompanham aqui a prosa com Bertaglia. Eu tenho o hábito, né, de fazer uma quebrazinha e nós vamos tomar aqui. Eu vi que você tomou uma água, mas eu vou te convidar para tomar um cafezinho.
E em seguida nós vamos para o segundo tempo, onde nós vamos explorar um pouquinho mais dessa inteligência cultural e quais são os benefícios que a inteligência cultural pode trazer tanto para as empresas como para as pessoas. Pode ser, Arnaldo? Combinado. Olha só, pessoal, que prosa fantástica e que tema fantástico. Realmente, a gente ouve falar muito inteligência emocional, mas tem um lado aí, um aspecto interessante, que é esse aspecto da cultura também. E aí, como deixei já um spoilerzinho lá no final do primeiro bloco, falando que nós íamos comentar sobre os benefícios que isso pode trazer para as pessoas e empresas, é exatamente sobre isso que o Arnaldo vai falar e trazer aqui as dicas para você que está acompanhando a prosa com o Bertaglia. Vamos lá, Arnaldo? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que muita gente conhece o exemplo, Bertalha, você também deve ter conhecido, de a forma respeitosa, por exemplo, que se deve entregar um cartão de visitas para o oriental, para o japonês, né? Que você pega o cartão com duas mãos, virada para o japonês e entrega. Esse é um exemplo clássico de cultura, de multiculturalidade, de inteligência cultural. Esse exemplo é muito simples e muita gente conhece. Então, aqui para a gente, vamos colocar assim a base do que é o exemplo de inteligência cultural. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais, Bertalha, eu não preciso necessariamente ter que pegar um avião e ir para o Japão ou receber uma pessoa do Japão. Quando eu começo a olhar um pouco mais a inteligência cultural e como me aplicá-la aos negócios, eu olho a cultura das empresas também. Nós falamos, você deu o exemplo de uma outra prosa que você teve, de uma pessoa brasileira que está aqui no nosso país, mas que trabalha para uma multinacional. As empresas, em geral, elas criam a sua própria cultura, e isso é uma das forças das empresas. Só que essa cultura ela não vai ser uma cultura aqui no Brasil, outra cultura nos Estados Unidos e uma eventual outra cultura na Europa. Elas criam a sua própria cultura globalmente, e essa é a força das empresas. Agora, essa cultura, ela em geral, vai refletir a cultura da matriz. Então, para a gente fazer negócio com essas empresas, é importante que a gente entenda um pouco dessa cultura da matriz também. Então, óbvio que isso não fica tão latente quando eu estou, por exemplo, aqui na América Latina, mas se eu vou fazer negócio com uma empresa que a matriz é americana, muito provavelmente os traços de negociação, os traços de conversação dos executivos dessa empresa irão refletir a cultura da matriz dessa empresa. Vou dar aqui alguns exemplos. E aí eu posso dar o meu próprio exemplo. Quando a gente começa a fazer essa certificação de inteligência cultural, o primeiro passo é fazer um self-assessment, um autoacesso para me conhecer. Eu não posso entender nada sobre o outro se eu não me conheço. E quando eu fiz o meu autoconhecimento, óbvio que muita coisa vem da cultura latino-americana. Só que quando passa na parte de negociações, na parte de trabalho, por trabalhar em empresa multinacional de cunho americano durante muitos anos na minha carreira, mais de 30 anos, eu tenho traços muito com viés anglo-saxão. Não porque eu morei lá eventualmente, mas morei muito pouco tempo, mas porque eu trabalho em empresas dessa forma. Então, a minha cultura profissional é desta forma. Então, quando a gente fala em como uma inteligência cultural pode ajudar nos negócios, é entender como a nossa empresa, como nós podemos nos relacionar com a cultura daquela empresa também. Então, saber se a minha negociação ela tem que ser mais direta, se a minha negociação ela precisa de um pouco mais de desconto ou não desconto, ou como eu me relaciono, é de uma forma mais hierárquica ou não. A gente sabe que a cultura latino-americana ela tem uma questão mais hierárquica. A cultura europeia ela não liga tanto para a hierarquia, mas é entender esses pequenos traços para que eu possa ter um melhor relacionamento. Então, isso, voltando naqueles 4 blocos que nós falamos, na hora que eu começo a conhecer, eu monto a minha estratégia e eu ponho em ação essa estratégia. Isso aplica em qualquer negócio que a gente possa fazer, mas parte de eu entender a cultura das empresas que eu estou me relacionando e, obviamente, das pessoas que eu estou falando. E isso eu posso espalhar pelo mundo todo, pelas pessoas com quem eu falo e as empresas com quem eu me relaciono. Então, esse é o primeiro fato. Dando alguns exemplos para isso. Tem um fato que não aconteceu comigo, aconteceu com um conhecido, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil. Como eu falei, muitas empresas chinesas vindo para o Brasil, se montou um evento para os executivos dessa empresa chinesa, e aí não se fez a pesquisa por completo,
E aí, no camarote, ou no evento onde ia ter, tinha-se camisetas do Brasil e bonés, chapéu para poder receber os executivos. E botou-se ali um chapéu de uma cor que para o chinês é ofensivo. O negócio acabou ali. Porque os chineses, quando entraram ali, acharam que aquilo estava sendo uma ofensa, ou talvez uma brincadeira do brasileiro que eles não estavam entendendo. É um exemplo bobo, mas que pode acabar com o negócio. Uhum. Do mesmo jeito, se a gente acerta a cor, aquilo vai para frente. Então, esses são pequenos exemplos. Agora, quando eu falo em negociação, principalmente como eu falei dos vendedores, negociadores, você trabalha muito com logística. A logística hoje não é só do norte a sul para o país. É como é que eu levo, por exemplo, a minério, como é que eu levo soja do Brasil para a Europa, para a China. Como é que eu negocio o frete daqui para a Europa, para a China? Eu vou interagir com diversas culturas. Né? Nesse meio todo, o modal que eu vou fazer isso, eu vou falar com pessoas de muitas culturas. Então, essas negociações, tudo isso, como é que eu me relaciono com tudo isso? Perfeito? Então, esse é um pouco do exemplo que a gente pode dar quando eu começo a descer para negócios. Aliás, Arnaldo, eu gostaria de pegar essa sua fala, porque eu sou mais conhecido em tese, né, na parte de supply chain e logística, e o seu exemplo é muito categórico. As nossas prosas aqui, elas tinham um viés inicialmente muito voltado para a logística e supply chain. E o que eu acabei percebendo, Arnaldo, é que a formação do profissional passa por outros elementos, passa por liderança, passa pela parte de sustentabilidade, e essa parte cultural que você está trazendo, aliás, você foi muito feliz quando você trouxe esse exemplo aí de supply chain e logística, ou seja, se eu estou trabalhando em supply chain, comércio exterior, obrigatoriamente eu preciso conhecer outras culturas, porque eu vou negociar. Então, por isso que nós estamos trazendo essa diversidade de temas, né? Não é só o lado técnico, mas tem o lado comportamental também. Desculpa, eu só fiz aí uma Não, parte, gostaria que você seguisse em perfeito. frente, meu amigo. Não, e o teu exemplo me dá o gancho para o próximo bloco, vamos dizer assim, para o próximo tema, quando você fala negócios e pessoas. Hoje, qual que é o sonho dos profissionais em geral? Não de todos, mas de muitos. Eu quero subir na carreira, eu quero, por exemplo, liderar um time, né? E pode ser na área de logística, de supply chain, na área de finanças, na área de vendas, não importa. Tem aquele profissional que gosta da carreira individual, mas tem aquele que quer eventualmente liderar um time. As empresas estão cada vez mais globais, internacionalizadas. Então, é comum, hoje você está aqui no Brasil e está liderando o time pelo mundo todo. Né? E isso não importa se você é da área de finanças, da área de vendas ou da área de supply chain. O que importa é as pessoas que você vai interagir, aqueles pares de outras áreas que você vai interagir. Pegando o teu exemplo de supply chain, você pode entender tudo da cadeia logística, mas em algum momento você vai ter que interagir com um colega da área de finanças, por exemplo. E esse colega, eventualmente, não está aqui, ele está sentado na Suíça. Né? Essa interação, entender um pouco da cultura, facilita muito também. E aí, isso me traz, ao longo da minha carreira, eu vendo muita gente que tinha sucesso e outras pessoas que, às vezes, não conseguiam desbravar o sucesso. E, às vezes, quando você olha para trás e fala, poxa, aquela pessoa, não é que ela era mais legal, ou ela era mais querida na empresa, ou ela era mais capaz. Às vezes, os dois tinham a mesma capacidade. Mas o lidar com as pessoas talvez tinha um quesito de entendimento da cultura do outro, da forma de interagir com o outro. Então, como eu falei, hoje os negócios, ou sempre foram assim, talvez hoje a gente preste mais atenção no ser humano, é entender um pouco o ser humano também. Né? O teu exemplo da logística é perfeito. Não existe mais aquela pessoa técnica que é puramente técnica e não olha para o lado, para o colega que está sentado na cadeira do lado, para aquele que, por mais que esteja na telinha na frente, como é que é a pessoa da frente? Como é que ela interage comigo? Né? Então, a questão cultural ela também tem isso, entender a pessoa do outro lado. E aí eu volto no gancho lá no começo que eu fiz contigo, da diversidade e inclusão. Uhum. Então, isso tudo também me trouxe o despertar da diversidade e inclusão. Quando eu passei a liderar times, e, por exemplo, passei a ter mães no meu time. Né? De uma funcionária chegar para mim e falar assim, olha, eu preciso fazer um horário diferenciado, porque a partir das 5 horas eu preciso dar um break, buscar minhas filhas na escola, trazê-las, dar banho, janta, mas eu retomo às 7 horas. E fique tranquilo que eu vou entregar a mesma performance. No final, ela entregava mais. Porque por ela agradecer à empresa ter dado essa liberdade, ela conseguia se dedicar mais e ela era mais agradecida à empresa. Então,
Isso também é cultura. A gente não precisa, muitas vezes, de um funcionário que bata cartão das 9 às 6, das 8 às 5. A gente precisa de um funcionário que acredite na empresa, acredite na cultura. E a gente ter essa flexibilidade, né? Então, volto naquele ponto que nós falamos do latino-americano, de bater cartão. Claro que isso se aplica para determinadas funções, tem funções, às vezes, que precisa, né, estar à frente de um balcão, à frente de uma loja, mas muitas das funções, a gente precisa do resultado, né, da confiança daquele funcionário. Então, seja supply chain, logística, finanças, o lado pessoal, ele é cada vez mais importante na interação humana. E como eu falei, às vezes você acha que está com um colega que é tão brasileiro quanto você, mas a cultura dele é um pouco diferente, porque a formação dele, ou porque estudou fora, ou porque trabalhou muitos anos numa empresa multinacional e a cultura profissional que foi formado é diferente da sua. Então, tanto business, negócios, quanto o lado humano, tem muito da cultura e isso traz muito para o nosso dia a dia. E até porque, né, Arnaldo, tem uma coexistência, né? Você tem, por exemplo, pessoas que têm uma idade diferente, uma senioridade diferente, são os baby boomers, os millennials, né? Ou seja, tem pensamentos muito diferentes. Nós temos hoje os nativos digitais, né, contra os imigrantes digitais. Eu sou imigrante digital, tenho um esforço muito grande para aprender algumas coisas. Então, há uma diferença cultural muito grande aí. Você concorda? Perfeito, perfeito. E mais uma vez, nós voltamos no ponto da questão, né, de olhar o outro, né, entender o outro e aceitar o outro. Eu acho que não tem que ter o preconceito. Nós que somos uma geração um pouco mais velha, eu, apesar de ter estudado tecnologia, algumas coisas ainda tenho dificuldade, mas sou do mundo de tecnologia, então acabo tendo facilidade. Mas a hora que eu me comparo com esses nativos digitais, às vezes com os meus próprios filhos, com os meus sobrinhos, eu vejo que às vezes eu já fico para trás, redes sociais, coisas desse tipo, eu brinco com eles, eu preciso fazer alguma coisa, eu chamo eles para me ajudar no Instagram, né? E aí eles falam assim, ué, mas você não estudou tecnologia? Eu falei, estudei, mas era outra tecnologia que eu estudei. E no mundo dos negócios, nas empresas, né? Ao longo do tempo, quando se olha nas empresas, não existe empresa só com uma geração baby boomer ou qualquer que seja, com geração Y ou X, qualquer que seja, nem só com nativo digital. Cada vez mais se vê empresas, sejam startups, empresas mais antigas, que estão mesclando as gerações, né? Por quê? Porque a riqueza disso é a multiculturalidade, né? E aí é que se traz a inteligência cultural. Assim como você falou, né? Comparação com a inteligência emocional, é também a inteligência cultural nessa multiculturalidade. E ela entra também nisso, porque se a gente parar para pensar, a cultura em que nós fomos criados é diferente da cultura que hoje eles estão sendo criados. Então, isso também faz parte da nossa formação cultural. Então, também se encaixa aqui nesse cenário. E olha que legal que você trouxe, porque leva um pouco ao pensamento do Darwin, né? Porque no final das contas é a nossa capacidade de adaptação. Ou seja, o que que eu faço para me adaptar, né, o Arnaldo? E aí, tudo isso que você comentou, que você trouxe em relação a essa inteligência cultural, nos leva a ter ou não ter êxito, né? Depende da situação. Então, fazer negociações, tomada de decisão, gerar confiança, que é o que você falou com o exemplo dos chineses, que se sentiram ofendidos com aquela situação. Arnaldo, nós estamos chegando ao final da prosa, mas eu não gostaria de finalizá-la sem antes ouvir algumas dicas suas com relação a esse tema, quantas pessoas deveriam investir, eventualmente fazer cursos. O que você tem a dizer sobre isso, Arnaldo? Olha, primeiro que eu costumo dizer assim, eu não sou ninguém para ficar dando conselho para os outros. Eu também já fiz muita bobagem com essa questão de de multiculturalidade, inteligência cultural, mesmo de diversidade. Como eu falei, tudo isso começou com o meu interesse por diversidade e inclusão. E eu aprendi com os meus colegas desses temas, que efetivamente estão nas minorias, que o mais importante a gente talvez não consiga fazer do jeito certo, talvez cometa erros, como eu citei o caso aí dos chineses. Eu acho que o mais importante de tudo é sempre que se deparar com um problema desses,
que tiver um problema com eventualmente alguma cultura, respeitosamente pedir desculpas. Acho que esse é o mais importante, porque no ambiente que a gente vive hoje, vai acontecer porque o mundo está tão rápido, as pessoas estão interagindo de tal forma que não dá tempo da gente se preparar para tudo. Então, acho que a primeira dica, como você pediu, eu acho que a gente sempre está preparado para errar e pedir desculpas respeitosamente. Lógico que não fazer um erro de propósito. E sempre que possível, se preparar. Isso eu sempre peço para as pessoas que trabalham comigo, sempre tento trabalhar desta forma. Como eu me preparei hoje para essa nossa prosa, por mais que a gente tente fazer uma prosa solta, leve, mas óbvio que eu também me preparei um pouco, tentando relembrar dos temas, exemplos que eu pudesse trazer aqui para ser uma prosa gostosa. Então, acho que a preparação. Se eu sei que eu vou ter uma interação com uma determinada cultura, com um determinado colega, que eu vou conhecer, uma pessoa no meu time que eu vou receber, que eu sei que eventualmente é de uma cultura diferente, como que eu posso me preparar para receber melhor essa pessoa? Então, isso também é uma forma de mostrar respeito, né? Não só quando a gente vai receber um chefe. Quando a gente recebe um chefe, geralmente as pessoas se preparam, né? Mas quando a gente vai receber alguém, tem uma pessoa às vezes que vai reportar para a gente, ou quando vai receber um colega, então se preparar também é muito importante. Respeito e preparação, acho que são coisas que nunca são demasiado. Que bacana, sensacional, Arnaldo, gratidão enorme, um abraço virtual para você, muito, muito legal mesmo, fiquei muito feliz com a sua contribuição. Arnaldo, ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Gratidão enorme, Arnaldo. Que assim seja, obrigado. Ao infinito e... Amém!